gente, tudo bem? Que coisa boa, nova forma começando. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o carinho, muito obrigado. Quero convidar a partir de agora você seguir a gente nas redes sociais. Tá aí nosso Instagram, Facebook, YouTube, né? Aproveita, passa na página também da TV Nova, tá bom? www.tvnova.tv.br. Quer ficar bem informado? Vai no N2, tá bom? Você com certeza é aplicativo, baixa o nosso aplicativo lá que você vai ficar realmente bem informado, tá bom? Combinado? Também você pode interagir com a gente, né? Você pode aí, nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, você aproveita, faz o programa junto comigo, manda as tuas pautas, vai ser uma delícia, viu? A gente interagir bem juntos. Olha, o papo de hoje, o nosso assunto, a gente vai falar sobre um assunto que 2,5%, né, da população mundial sofre com essa síndrome, né? É até, assim, é um dado um pouco alto, mas pouco se fala sobre esse tipo de síndrome, né? A síndrome é a dismorfia corporal. Para falar sobre esse assunto que é pouco falado, mas que muita gente está sofrendo, né, com essa síndrome, a gente convidou aqui a Elaine Cristina, psicóloga, e vai bater papo e tirar nossas dúvidas em relação a essa síndrome. Primeiro, muito obrigada, viu, por estar aqui no programa Nova Forma. Obrigada também pelo convite. Como você falou, realmente muitas pessoas não sabem o que é esse transtorno e espaços como esses podem levar muitas informações e facilitar com que essas pessoas possam buscar ajuda que tanto precisam. Agora, doutora, vamos começar. Essa síndrome, a gente pode dizer que é uma doença? É um transtorno. De acordo com o Manual de Psiquiatria, que é um dos mais utilizados do DSM, ela é configurada assim, como um transtorno. Me fala como uma doença. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse transtorno. Quem está propício a ter esse tipo de síndrome? A palavra, ela é bem diferente. A gente até comentou um pouquinho antes. Dismorfia. Que palavra é essa? Verdade. Que causa um estranhamento para muitas pessoas que nunca ouviram falar. E a dismorfia significa deformidade, ou seja, é a forma contrária como a pessoa vai se perceber. Então, essa pessoa ela vai ter um olhar muito distorcido do que de fato ela é. E é sempre um olhar muito negativo, né, em cima da busca dessa perfeição, sempre um desconforto muito grande com alguma parte do corpo, e que mesmo que as pessoas coloquem, mesmo que a balança comprove o diferente, mas essa pessoa ela não vai conseguir se perceber realmente como ela é. Então, tá ligada à estética. Isso. É isso? A imagem. A imagem da pessoa. Isso acomete... A senhora acha por que isso tem acontecido tão frequente? É uma característica da pós-modernidade esse culto ao belo, ao corpo perfeito. Existe um padrão que a mídia muitas vezes reforça de que você tem que ter aquele estereótipo. É uma escravidão, na realidade, né, doutora? É uma escravidão. Você tem que seguir aquele modelo. Então, esse culto ao belo, que você tem que seguir esse padrão, muitas vezes reforça, às vezes até um gatilho para que a pessoa, ela venha apresentar esse transtorno. Já existe a genética, porque quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno mental, a epigenética nos fala sobre isso. Existe o gene que a pessoa tem lá e carrega consigo. Muitas vezes uma situação em que aconteceu na infância, uma situação de abandono, em que a pessoa ela se sentiu às vezes humilhada, sofreu bullying na escola. Então, esse acontecimento do social vai reforçar com que esse gatilho da doença ele seja ativado. Mas é sempre essa insatisfação muito severa e muito excessiva com o corpo. Não é o fato de você querer se cuidar para ficar bem, é diferente. É uma insatisfação constante que muitas vezes provoca muito sofrimento, paralisa a vida do sujeito, a ponto, às vezes, de se submeter a processos cirúrgicos desnecessários em busca desse resultado que ela nunca vai atingir, porque não está fora, está dentro. Essa correção tem que ser corrigida dentro dela. Entendi. Agora, a dismorfia, ela está relacionada, porque muita gente sempre falou, e até hoje ainda fala, com a anorexia, a bulimia. Tem alguma relação também com esse tipo de transtorno, doutora?
A anorexia e a bulimia, esse transtorno também da imagem corporal. Sim. Então, é um transtorno na anorexia. A pessoa se vê muito com um peso muito mais elevado do que, de fato, ela tem. Já na disformia, né? Dismorfia, desculpa. Da dismorfia, ela vai ter um ponto, às vezes, específico do corpo. Ela acha que o olho é muito maior do que é, ela acha que tem uma barriga muito mais acentuada do que ela tem, ela acha que tem alguma parte do corpo em descompasso com o que ela é. Já na anorexia, essa questão do peso, né, da magreza que se torna evidente, e a pessoa tem essa imagem totalmente contrária, mesmo que a balança mostre, ela não consegue acreditar. Em relação, a gente teve, a produção estava falando aqui sobre uns dados, a gente fez uma enquete, né, pelo Instagram, falando se as pessoas conheciam, se você estava satisfeita. Vamos dar uma olhadinha na enquete que foi feita pelo Instagram da TV Nova Nordeste. Né? Essa enquete foi feita, está lá no Instagram da TV Nova Nordeste. Você está satisfeito ou satisfeita com o seu corpo? Sim, 56% disseram que sim, que estavam satisfeitos, e 44% disseram que não. Então, muita gente. Agora, o que é interessante no próximo a enquete, que a gente termina assim falando, nossa, né, foi 56%, disseram que tudo bem, que ok, mas quando a gente fala na outra enquete, se você conhece alguém insatisfeito com sua própria imagem, olha só o índice, 87% falaram que sim e 13% falaram que não. Então, um índice bem elevado. Bem elevado, né, doutora? Em relação à outra, a outra pesquisa. E que muitas vezes é mais fácil falar do outro. Então, quando essa pergunta ela está voltada para mim, você tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Você está satisfeito com a sua imagem corporal? Então, é mais fácil eu dizer que sim. Mas, para falar de alguém, você conhece? Tem alguém na sua família, algum amigo, alguém do seu convívio social que não está satisfeito com o corpo? Às vezes eu estou falando do outro, mas é um mecanismo de projeção, porque eu também estou falando de mim. A dismorfia está ligada também com a insegurança do ser humano? A dismorfia ela é um transtorno. Não é? Tem a ver com a insegurança, porque ela vai sempre se apresentar insatisfeita. Tem a ver com a questão da autoestima. Não tem uma conclusão fechada ainda em relação a quais são as causas, possíveis causas. Mas, do ponto de vista psicológico, as pessoas que têm esse transtorno, ela tem uma baixa autoestima. Algo que foi gerado na infância. Geralmente, esse transtorno ele aparece na adolescência. Acomete muito mais mulheres do que homens. É um transtorno que ele fica muito mais evidente na adolescência e que você sempre vai se ver de um jeito contrário, muito pior do que você é. Então, tem a ver, sim, com essa questão da autoestima. Agora, doutora, a família, a gente, na realidade, vamos falar, existe vamos dizer, um índice de idade, comete essa doença, esse transtorno mais em adolescente, ou mais em gente mais velha, ou qualquer pessoa, ela tem essa síndrome? Qual o índice de quem tem mais? No seu consultório, quem mais aparece no seu consultório com esse tipo de síndrome? Fica muito mais evidente, como eu te falei, na adolescência. Porque o adolescente ele vai querer ser aceito. Então, muitas vezes, em busca dessa identificação com o grupo, em busca dessa autorrealização mesmo diante do social, das pessoas que o cercam, isso fica muito mais evidente. Então, é natural ficar mais evidência na adolescente e acometer muito mais mulheres do que homens. Agora a senhora falou sobre, a gente falou no comecinho sobre você falou sobre o padrão de beleza, mas eu falo assim, nessa escravidão da beleza, porque a própria mídia, né, impõe é algo muito imperativo, né? Não hoje, pode ser, tem que ser. Hoje em dia, né, principalmente a gente vê os adolescentes, é muito fotografia, né, que agora é selfie, né, porque eu sou do tempo da fotografia, viu, gente? Então são vários selfies, então tem que ter, sabe, o nariz perfeito, né, né, o braço perfeito, a perna perfeita, e isso as pessoas elas têm que ficar em alerta que também está adoecendo com esse tipo de relação, né? Isso mesmo, é esse imperativo do tem que ser. Então, se existe algo no meu corpo que eu não acolho,
porque eu tenho um problema com a minha imagem, eu tenho um problema com a minha autoestima, e o social está dizendo que não é para ser assim, isso possivelmente pode ser um gatilho a mais, pode reforçar ainda mais essa imagem contrária que eu tenho ao meu respeito. Então, quando a gente coloca que esse padrão da beleza é que todo mundo tem que ser assim, e quem não segue esse padrão, fica marginalizado. E muitas vezes adoece por isso. Quantos casos de ansiedade, de depressão a gente tem? Transtorno compulsivo obsessivo, justamente por conta disso. Pessoas que passam horas e horas na frente do espelho, se maquiando, ajeitando o cabelo, coloca e tira a roupa porque essa não ficou boa, essa não valorizou, coloca e tira o biquíni porque quando eu for fazer a selfie, tem que sair nesse ângulo, desse jeito, porque eu vou ter vários likes se a foto tiver com esse padrão, com esse formato. Então, essa autocobrança, ela é muito excessiva e, naturalmente, isso vai nos adoecer. Infelizmente, uma satisfação que o ser humano quer dar para a sociedade, né, doutora? Assim, o tempo todo, né? Quer mostrar né, como você tá, quer mostrar o que você está comendo, o que você está lendo, e enfim, né? E é sempre com esse imperativo da felicidade. De que tudo está muito bom. E na adolescência, isso é muito complicado, porque eu que trabalho diretamente com adolescentes, eu costumo dizer que a adolescência é a fase mais doída do desenvolvimento humano. É uma fase a transformação, de muita angústia, né, doutora? É uma fase de muito sofrimento e que muitas vezes a mídia coloca como a melhor fase do desenvolvimento humano. Você vai sair, você vai badalar, mas são tantos medos, tantas inseguranças para quem é tão imaturo, que não é bem assim. Olha, hoje conversando com a psicóloga Elaine Cristina, que tendo esse bate-papo maravilhoso, né? Se você ligou a televisão agora, a gente está conversando sobre a dismorfia corporal. A gente já falou muito aqui no primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente vai continuar com esse bate-papo e a gente vai falar sobre sintomas, né? Como a família pode ajudar, como você pode perceber, quem você deve procurar. Então não sai daí, a gente volta já já.